Os testes unitários aterrorizam muitos programadores. Eu tô falando desde iniciantes até programadores experientes mesmo. E uma verdade que eu vou falar aqui pra você é que quanto mais você procrastinar pra aprender testes unitários, mais difícil vai ser. Isso porque escrever os testes em si é relativamente simples, a gente vai ver isso nesse vídeo aqui. Mas o difícil é que você não consegue testar um código que não esteja bem estruturado. Ou seja, os testes vão evidenciar outros problemas no seu código. E quanto mais você se acostumar com essas práticas ruins, mais difícil fica de você conseguir testar o seu código. Nesse vídeo aqui, a gente vai entender o que são testes unitários, né? Qual que é a sua importância e ver também alguns exemplos práticos para ajudar você que está iniciando na programação. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software sênior, trabalho nesse mercado há mais de 13 anos e esse é meu canal, a Tequita Dev. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. A única coisa que eu peço pra gente já seguir pro conteúdo é que se você gostar desse conteúdo aqui, que você apoie o conteúdo. Aí você pode compartilhar, você pode comentar, você pode recomendar pro seu amigo, faz o que você quiser, qualquer coisa vai ajudar meu conteúdo, combinado? Agora, se você já é inscrito e acompanha os conteúdos do canal, já deixa o seu comentário aqui maroto pra ajudar e dar aquela engajada. Antes de a gente começar aqui, eu preciso dizer que um bom programador, ele precisa saber testes unitários. E é por isso que testes unitários está na ementa da escola DNC, porque ela busca formar profissionais que têm as habilidades mais requisitadas aí de mercado. Não é simplesmente escrever código, mas é escrever um bom código e garantir a qualidade de software. É por isso que ela tem formado profissionais ali acima da média e tem uma taxa de empregabilidade superior a 98%. Esse conteúdo aqui é uma parceria com a Escola DNC, a gente já fez diversas parcerias aqui no canal, a gente tem uma playlist completa de conteúdos para ajudar quem está começando na programação, e se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a formação em tecnologia da Escola DNC, o link vai estar aqui na descrição. Bom, vamos lá. Primeiro preciso destacar que existem vários tipos de teste. Então o teste unitário, ele é apenas um teste dentro da pirâmide de teste ali que a gente chama na programação, que vão ter vários tipos de testes. O teste unitário, ele é o mais importante, um dos mais importantes, porque ele está na base da pirâmide. Eu vou explicar o porquê que isso é tão importante no desenvolvimento. Nessa pirâmide, que é a pirâmide de testes, a gente tem também os testes de integração e também os testes end-to-end, que é o teste ponta a ponta, ou seja, o teste de interface que vai simular ali como se um usuário estivesse interagindo com o seu sistema, te permitindo testar todas as camadas do seu sistema. Cada tipo de teste desse nessa pirâmide vai ter um propósito diferente. Então, qual que é o propósito de um teste unitário? O propósito de um teste unitário é testar a menor unidade do seu código. E quando eu falo que ele é importante porque ele está na base, é que pensando na pirâmide, quanto mais próximo da base, menor o custo de correção. Ou seja, se uma empresa consegue detectar um erro ali no seu sistema logo no teste unitário, o custo para corrigir esse erro é infinitamente menor do que você pegar um erro em um teste end-to-end, ponta a ponta ali na frente, onde você tem que entender ali nas camadas aonde que está o problema. Por isso que os testes unitários, eles são o requisito ali. Se uma empresa pensa em qualidade de software, ela precisa pelo menos ter testes unitários, e é por isso que é uma habilidade tão requisitada assim de mercado. Então o principal ponto ali que a gente vê de diferença entre os testes unitários, teste de integração e esse teste end-to-end é que esse tipo de teste permite encontrar erros durante o desenvolvimento, né? O que acaba reduzindo esse custo ali para você poder corrigir esses erros. Esse é apenas um dos benefícios. O outro benefício, assim como eu falei no início do vídeo, é que os testes unitários, eles vão exigir que você estruture melhor o seu código para que você consiga testar, que você execute as boas práticas ali, melhores arquiteturas, para que você consiga testar o seu teste. Então, consequentemente, um código testável, ele vai ser um código que ele precisa estar bem estruturado, você precisa ter as responsabilidades bem divididas, você precisa, consequentemente, aplicar boas práticas da programação para que você consiga testar o seu código. Agora, vamos desmistificar de forma simples, você já sabe qual que é a importância desses testes, né? Já falei dois pontos, dois benefícios muito importantes ali quando a gente fala em testes unitários. Agora vamos desmistificar aqui o que seriam esses testes unitários. Assim como eu disse, o propósito do teste unitário é testar a menor unidade do seu código. Mas o que é uma unidade quando a gente fala em código? Uma unidade é uma função, um método da sua implementação. Vamos supor que você tenha criado uma calculadora, uma implementação de calculadora, onde ela tem funções para executar a soma, a multiplicação, a divisão, a subtração. Agora vamos concentrar ali somente na soma. Eu vou colocar na tela um exemplo aqui para você ver de uma calculadora que tem um método chamado soma. E qual que é a função desse método? Ele vai somar dois números que são passados ali como parâmetro. O que eu vou fazer no meu teste unitário?
A ideia do teste unitário é testar realmente o objetivo da minha função, o objetivo da minha unidade ali do meu método que eu estou testando. Então, eu vou validar se o resultado que eu estou obtendo da soma é o resultado esperado. Então, dando uma olhadinha aqui em como ficaria esse teste do método somar da nossa calculadora, né? Observe que os testes eles são sempre divididos em 3 etapas muito importantes. A primeira delas é a preparação, onde você prepara tudo o que você precisa para você poder testar ali aquele método, aquela unidade. Nesse caso, a gente está instanciando uma calculadora, né? Você não sabe o que é uma instância, eu vou recomendar que você assista um outro vídeo aqui do canal sobre programação orientada a objetos. A gente está criando a nossa calculadora ali em cima para a gente poder executar o método depois e poder validar o resultado. Então, a primeira parte é a preparação. A segunda parte é a ação, ou seja, eu estou executando o método que eu estou testando, que é o método somar. E a terceira parte de um teste unitário é a afirmação. Então, eu vou validar se a resposta que eu obtive é a resposta esperada. Tá vendo? Não falei pra você? Olhando pela lógica, escrever testes parece muito simples. Eu só vou testar realmente qual que é o objetivo da minha função. E algumas pessoas até vão falar, poxa, é ridículo escrever esse tipo de teste em funções que são óbvias, né? Mas agora eu vou forçar a barra aqui e mudar um pouquinho a perspectiva. É claro que a gente testou um cenário óbvio, a gente pegou 2 números muito fáceis de serem somados. Mas e se a gente estressar esse teste unitário? E se a gente for somar 2 dízimas periódicas? E se a gente for somar 2 números gigantescos que podem, de repente, estourar a capacidade de bytes ali que podem ser armazenados em um inteiro? Deu para pensar quanto que a gente pode levar esses cenários para o extremo? E a ideia de um teste unitário não é testar cenários óbvios. É você realmente poder, de forma automatizada, poder estressar ali para realmente validar a sua implementação. Então, teste não é sobre cobertura, é sobre você realmente validar e manter a qualidade do software. Ainda nesse exemplo que a gente viu da calculadora testando os métodos somar, ele é um método muito simples, ele só tem ali uma linha de execução, mas na maioria dos cenários ali, pensando, você vai ter uma implementação que depende de outras implementações, que é o que a gente chama de dependências na programação. Quando você tem uma dependência dentro da sua classe, do seu objeto, esse tipo de teste começa a ficar um pouco mais difícil. Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar uma dependência de um serviço de log. Então, toda vez que a gente precisar somar alguma coisa, executar alguma operação, a gente também vai logar nesse sistema ali a operação que a gente fez, ou seja, a soma. Então, dentro do meu método, da minha unidade soma, eu não tenho somente a execução de somar os 2 números, mas eu também estou registrando esse log no serviço de log. Então, a gente precisa validar isso também. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para você, a gente vai conseguir testar porque esse código ele está muito bem estruturado. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, no inicializador da minha calculadora, eu estou injetando a minha dependência. Então, eu não crio o serviço de log dentro da minha calculadora. Eu injeto ele quando eu estou instanciando, quando eu estou criando a minha calculadora. Isso vai nos permitir depois substituir essa implementação por outra implementação que a gente queira no nosso teste, para que a gente consiga validar esse serviço de log também. Outro ponto muito importante aqui dessa implementação, reparem que no serviço de log a gente não está ali declarando ele como uma implementação, a gente está declarando ele como tipo da interface. Interface, para quem não sabe, é a abstração, né? É como se fosse o contrato ali daquela classe. E isso vai nos permitir substituir isso por outra implementação, por exemplo, um mock dentro de um teste. É claro que aqui eu fui de 0 a 100 em 1 minuto. Você claramente não precisa entender tudo que eu falei. Mas eu só tô mostrando pra você que a gente só consegue testar esse tipo de implementação porque ela tá muito bem estruturada. Se não tivesse bem estruturado, se a gente não tivesse gestão de dependência, se a gente não tivesse dependendo de abstrações, você não conseguiria testar totalmente essa implementação. É por isso que os testes evidenciam outros problemas no seu código. Ele vai evidenciar ali a necessidade de desacoplamento, essa questão das dependências, né? Então isso vai te fazer se tornar um programador melhor. É por isso que eu acho que quanto antes você entender sobre testes unitários, mais você vai pensar diferente na hora de escrever o seu código. E não é que você precisa saber tudo isso para você começar, mas os testes eles vão te ajudar nessa evolução. Você vai sentir a necessidade de aprender para conseguir testar a sua aplicação e é por isso que eu acho que é tão legal. O fundamental em escrever testes é garantir a qualidade do
seu software. E aí em todos os sentidos. A gente viu aqui que escrever testes faz com que a gente escreva códigos melhores, mas também garante a funcionalidade daquele código. E outra coisa muito importante é que ele garante que com qualquer alteração, que o seu código não vai ser quebrado. Imagina você trabalhando em uma equipe que compartilha essa base de código com vários times trabalhando ali. Imagina que uma equipe faz uma alteração no serviço de log, né, que você não sabe. Então, de repente, a sua implementação deixa de funcionar como deveria, você passa a não ter os logs ali da sua soma porque alguém alterou o serviço de log. Se você tivesse feito um teste unitário para validar tudo que você precisa para o seu método de soma, você pegaria essa alteração. Então, na hora que eles estivessem rodando o teste, eles entenderiam que eles quebraram a sua implementação, eles poderiam corrigir a sua implementação. E é por isso que testes são pré-requisitos para empresas que trabalham ali com desenvolvimento de software ali, principalmente equipes grandes, porque você precisa ter um controle de qualidade. Você precisa ter uma garantia de que a implementação que já está em produção não vai quebrar por conta de novas implementações de melhorias que você esteja fazendo no seu sistema. Então, assim, a triste verdade é que se você não souber testes unitários, ali pensando que eles são pré-requisitos para a maioria das vagas que você encontra no mercado de tecnologia, você vai estar perdendo oportunidades. Então, quanto antes você começar, melhor. Uma coisa legal dos testes unitários é que eles também servem como uma documentação viva do seu código. Afinal, através dos testes, você consegue saber para que aquele método foi proposto, qual que é a utilidade daquele método. Então, se algum dia você estiver trabalhando em um código de terceiro que não tem documentação, olhando pelos testes, você consegue entender como que funciona aquela implementação. Então, é uma documentação viva do seu sistema. É por isso que eu acho que a gente deveria parar de colocar os testes unitários como vilões e começar a entender a importância deles na nossa evolução como profissional. Se você começar isso desde já, vai fazer muita diferença. E se você busca uma formação muito bem estruturada para se tornar um programador que vai ter teste unitário, arquitetura, boas práticas, e esses são apenas alguns tópicos da ementa da Escola DNC, não deixe de conferir o link na descrição sobre a formação completa em tecnologia da Escola DNC. Agora eu quero saber de você. Você já sabe testes unitários? Você usa testes unitários no seu dia a dia? Qual que é a importância que você vê nos testes unitários? Não deixe de comentar aqui, seu comentário é muito importante para mim. E assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. O comentário é do Gil Carvalho. Atequita, qual câmera você está usando atualmente para gravar os seus vídeos? Na verdade, outras pessoas pediram essa mesma informação e por isso eu vou responder aqui no canal. Eu tô utilizando uma Canon, eu vou pegar um modelo certinho aqui para vocês. É um modelo de entrada, é uma EOS Rebel T7. E a lente que eu tô utilizando não é a lente que eu comprei, ela é uma lente que eu comprei ali à parte, que é uma lente 24mm para dar um pouquinho de profundidade aqui no local que eu tô gravando, que não é um lugar tão grande assim, tá? Então por isso que eu escolhi essa lente. E me serve super bem a qualidade, apesar de ser um modelo de entrada, né, e não ser 4K, acho que a qualidade é bem legal, então eu super recomendo para quem tá começando a criar conteúdo. Muito obrigada pelo seu comentário, Gil. Não deixe de colocar o seu comentário aqui também, que eu tô sempre olhando os comentários de vocês. E antes de eu me despedir, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser justamente o vídeo que eu gravei sobre programação orientada a objetos, que vai te ajudar a entender o que é uma instância que eu falei aqui nesse vídeo. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. Agora que eu falei em câmera, eu acho que eu vou olhar alguns equipamentos aqui para poder melhorar o meu setup. Não deixe de me seguir, porque eu tô sempre postando conteúdo legal aqui pra você.